Uma pessoa que não está bem psicologicamente ou está sob estresse, né, sob pressão, ela não vai conseguir ter sua melhor performance. Isso em qualquer área, que seja no esporte, seja no atendimento médico, na atendimento de enfermagem, administração, na limpeza, qualquer setor do hospital, né. Então quando você trabalha sob estresse e sob pressão, você não tem seu melhor desempenho, né. Primeiro que a gente atende as pessoas no pior momento da vidas dessas pessoas, né. Mesmo ambulatorialmente, a pessoa chega lá com medo, preocupado: "Será que eu tenho um câncer? Será", enfim. Então a pessoa já vem com a defesa, né. E aí a forma como você a acolhe faz toda a diferença, né, a empatia, a compaixão Você fala, a e inteligência artificial te dá um norte, exatamente, não é verdade? é verdade. Facilitou assim, tornou possível um atendimento excelente para aquele camarada. Porque lá você tem acesso a todo o conhecimento existente no mundo, Exatamente, em poucos segundos, né. exatamente. Eu na nossa época de faculdade, a gente tinha um aplicativozinho que você andava no bolso, um tabletzinho, a mesma coisa só que em escala, Global, global, né, então assim, assim, salva vidas mesmo. salva vidas. Claro que você não vai tomar condutas Não, que a conduta é sua, claro. mas é assim, oferece suporte à tomada de decisão, esse é o termo, né. Oi, pessoal, como é que tá? Aqui é pela manhã, bom dia, mas como vocês vão ver em qualquer hora, tudo legal para vocês aí desse lado. Mais um Criotalk, número N. Já tem muita coisa que a gente fez esses últimos 13, 14 meses de canal, que é o canal Criotalk. E já inicio pedindo para que vocês compartilhem, né, com os amigos, que tem pessoas que têm interesse na área da saúde, tá bom? E mais uma vez trazemos uma pessoa especial, mas esse tem uma questão mais especial, porque ele é muito conhecido da minha irmã, que é pediatra, e ele também é pediatra, o nome dele é Ronald Filho. Mas não só por indicação, por amizade com a minha irmã, mas pela competência, né, da sua vida profissional, do respeito que ele tem no meio, na comunidade onde ele atua, né. E o tema que nós trazemos é um tema muito árido na sociedade médica, na sociedade de saúde, porque cada vez mais nós estamos nos preocupando, e isso é saudável, com o bem-estar psicossocial do colaborador. Acho que esse é o tema, é claro que ele vai refinar isso. Então, basicamente, o tema é humanização, é experiência psicossocial que os colaboradores estão presenciando no dia a dia, e isso impacta no futuro da saúde, no futuro do seu atendimento, tá? E o colaborador é fundamental nisso. E estou aqui com meu parceiro, sócio, que me aguenta aqui há 23, 24 anos já de criogênese, mas não tem jeito, isso tá até no contrato essa relação, não tem como. E tá aqui, seja bem-vindo, Ronald Filho, autoridade nesse assunto, é pediatra, gestor, e aí eu passo para o meu parceiro aqui. Olá a todos, tudo bem? Estamos hoje aqui com o doutor Ronald. Tudo bem, Ronald? Tudo bem? Muito obrigado É um prazer, por me receber. prazer receber você aqui. O Ronald, habitualmente nós pedimos que o nosso convidado se apresente, fale um pouquinho do seu currículo, até aqui, a palavra é sua. Então, bom dia, muito obrigado por me receberem. É um prazer imenso estar aqui, o irmão de uma grande amiga. E eu costumo me apresentar assim: eu sou Ronald, eu sou médico pediatra, filho do Dr. Ronald Maia, meu pai foi médico também, já é falecido, e pai da Marília, médica também. Então a gente tem uma maior família de tradição de médicos, né? E isso é muito importante para mim. Sou São Paulino, gosto de andar de moto. E sou médico 24 horas, né, sou médico por vocação, sou um apaixonado pelo SUS, então eu já rodei bastante, já fui para a área privada, mas sou um apaixonado pelo SUS. E sou médico há 30 anos, né, então, assim, uma longa jornada. Eu comecei antes de fazer medicina eu fiz direito, né, me formei em direito,
E aí, num certo momento, eu acabei indo para medicina, que é, assim, a minha paixão, e fiz Escola Paulista de Medicina e fiz minha vida inteira lá. Eu me formei lá, fiz residência lá em pediatria, ebiatria, medicina do esporte. E aí, num certo momento, eu acabei indo para a área de gestão. E que acabou tendo é gozado na vida isso, né. Pelo direito, por eu ter feito curso de direito, eu tive um convite, né, para ir para a área de gestão, e aí me apaixonei, sou até hoje na área de gestão, mas atendo também ainda como pediatra e ebiatra. Legal. Diz, para a gente começar a entrar no assunto, no assunto, nosso bate-papo, quando é que você percebeu que tratar uma doença não era suficiente para cuidar de uma pessoa? Olha, como eu te falei, eu sou médico há 30 anos, né, eu percebi bem cedo, ainda na faculdade. Então eu tive uma experiência lá, eu estava no quarto ou quinto ano, área de propedêutico, e teve um professor nosso que ele foi dar uma aula pra gente, e a primeira frase dele na aula me marcou, e me acendeu esse alerta. Ele falou assim: "Cada pessoa tem a doença que merece". Falei, hoje em dia, nossa, inimaginável, né, mas naquela época já me chocou. Falei: "Como assim, né? Você vai responsabilizar as pessoas pelas doenças? Não, a gente tem que mudar esse enfoque, né". E a partir daí, né, isso sempre foi uma coisa que me provocou, que me instigou, porque eu percebia que aos poucos a gente estava caminhando, né, aí me formei, comecei a trabalhar, mas eu percebia a medicina indo para um lado de pedir muitos exames, de não cuidar do paciente como um todo, né, chamar o paciente pelo nome da doença. "Olha, aquela apendicite do leito 2", isso me incomodava muito. E aí eu percebi essa necessidade do cuidado integral, né. E a partir daí eu fui estudando e fui me direcionando minha carreira para me aprofundar nesses temas. Eh, na sua opinião, existe diferença entre atender bem um paciente e realmente cuidar desse paciente? A diferença é enorme, né. Assim, atender a gente se restringe muito aos aspectos técnicos, né. Então um bom médico tecnicamente ele atende bem o paciente, né. Mas o cuidado é muito mais amplo, né. O cuidado pressupõe escuta, empatia. E cada vez mais a gente, para ter o cuidado integral, a gente tem que escutar a voz que vem do paciente. Então, quando a gente fala em cuidado, a gente aborda todos os aspectos, inclusive esses que a gente vai abordar hoje, né? Os aspectos biopsicossociais. Entendi. Eh, muitas vezes o paciente chega no hospital com medo, ansiedade, insegurança, né. Eh, quando o ambiente e a forma como eles são recebidos podem interferir nessa experiência? Transforma totalmente, né? Quando a gente fala de experiência do paciente, primeiro que a gente atende as pessoas no pior momento das vidas dessas pessoas, né? Mesmo ambulatorialmente, a pessoa chega lá com medo, preocupado, será que eu tenho um câncer? Enfim. Então a pessoa já vem com a defesa, né. E aí a forma como você a acolhe faz toda a diferença, né, a empatia, a compaixão. A gente tem uma ideia de experiência do paciente, onde muita gente acha que a experiência do paciente é apenas satisfação, e não é, ela é muito mais ampla, né. Então ela é satisfação sim, é importante ter satisfação. Mas ela envolve elementos tangíveis e intangíveis. Tangíveis, satisfação, se eu fui bem atendido, se o ambiente é gostoso. Agora tem os elementos intangíveis que são tão importantes quanto, por exemplo, qualidade, segurança. Os protocolos de segurança, protocolo de qualidade, isso a pessoa não percebe, e isso é muito importante dentro da experiência do paciente e acabam influenciando muito no desfecho clínico, né, e no valor desse atendimento. Então isso é muito importante, e como o envolvimento no autocuidado, a decisão compartilhada, né, hoje a gente vive, vocês trabalham numa área, né, que eticamente é bem sensível, envolve a gente tem que envolver muito a questão da decisão compartilhada, envolver o paciente no seu cuidado. Eh, em relação à pediatria, não é? Eh, como cuidar de uma criança significa também cuidar dos pais e da família, vamos dizer assim?
Ah, muito legal você perguntar isso, porque isso me leva lá para a época que eu fiz a escolha pela pediatria, né. Eu ia fazer cardiologia, né, mas eu achava a cardiologia muito árida, assim, uma coisa muito e a pediatria se aproximava daquilo que eu sempre acreditei da medicina, que é o médico de família. Porque meu pai era médico, como eu falei para vocês, eu acompanhei muito meu pai em atendimento, né, da família, eu ia com ele, né, carregava a malinha dele, e eu via como ele entrava nas famílias, como ele era respeitado, como as pessoas confiavam nele, e pediatria tem muito disso. Porque você acaba sendo um telefone sem fio, né, porque as informações do bebê você tem pela mãe, e ao mesmo tempo você tem que ter a confiança daquela família, né, então a especialidade que mais se aproxima, né, do antigo médico de família é a pediatria. Eu acabei indo para ebiatria também, que é o atendimento do adolescente, e aí é um pouco diferente, porque aí você já tem a voz vindo do próprio adolescente, e por isso que eu gosto também. Mas a pediatria tem todas essas nuances, né, de você realmente entrar no no âmago da família e ter a confiança dessa família. Entendi. Eu gostaria de estressar um pouco mais esse ponto. E qual é o valor de você escutar a família, né? Escutar o pessoal próximo ali para você chegar a um diagnóstico e um bom atendimento, né? É. Então, a escuta como um todo, né, dentro tanto da experiência do paciente, como do cuidado sentado no paciente, a gente escuta muito pouco, né, então a gente tem que aprender a escutar, né. E na pediatria, ou no atendimento médico de uma forma geral, isso é muito importante, porque aquele familiar ele conhece a criança, conhece o bebê, conhece e as informações que eles trazem são muito valiosas no sentido do que é o habitual e do que não é habitual. Então, muitas vezes, você faz a diferenciação entre um caso grave ou não, de acordo com a mudança de comportamento da criança, né. Ou o paciente internado, uma coisa que a gente considera muito hoje em dia em experiência do paciente, é familiar seriamente preocupado. Então, quando você monta, né, os processos de segurança nos hospitais, você tem um alerta dentro dos códigos, né, você tem código vermelho, código amarelo, você tem um alerta que é familiar seriamente preocupado. Pra vocês verem como é importante porque, assim, quem conhece, né, é o familiar. Isso nos leva a alertas de segurança do paciente que evitam catástrofes, às vezes. E entrando um pouquinho na sua vida, Ronald, você falou de moto, né. Você tem andado muito de moto? Então, menos do que eu gostaria, viu. Hã. Vai ver a quilometragem da minha moto é uma vergonha, Ah, é? mas eu gosto de andar de Harley, eu tenho uma Harley, né, Hum. então eu gosto da old school, né, então mas assim, é um momento Lazer. de lazer, de tranquilidade, como é o futebol pra mim, adoro jogar, né. Ah, você Mas joga, é? eu jogo mais de fim de se eu ando mais de fim de semana de moto, né, e eu jogo ainda, né. Eu brinco que eu jogo na categoria subóbito agora, né. Não tem, né, sub-20, É, subiu. e enfim, mas o importante é estar jogando ainda, né, e é muito gostoso, né. São momentos de descompressão que você desliga, né, do celular e tudo, e você consegue, cuidar um pouco de você mesmo. E a sua família, você tem quantos filhos? Eu tenho uma filha, que é a Marília. Sou Isso. casado com a Jaci, há mais de 30 anos. Ela é professora de inglês e advogado. E a Marília seguiu, graças a Deus seguiu, adoro, né, seguiu minha profissão, enfim, é um prazer poder passar as coisas para ela, essa nossa convivência. Ela acabamos de montar o consultório dela, discute os casos comigo, enfim. Ela é pediatra também, é isso? Não, ela está se especializando em medicina do Medicina do esporte esporte, né. e Medicina do qualidade esporte. de vida, que é uma área muito legal de medicina do estilo de vida. É uma área de cuidar mais da saúde, né, do que da doença, então é um enfoque muito interessante. Me parece que a vertente da sua família, seu pai foi um exemplo, né, para você, né, positivo, né, Isso, muito pelo que positivo. você falou, É, né. assim, minha grande inspiração é É, meu pai. Eu tenho outro irmão que é médico, o Fernando, é, né, ele é oftalmologista, e um outro, Maurício, que ele é procurador federal. todos bem Esse formados. bem formado, esse fugiu um pouco da área É. e defende a gente. Mas se bem que você fez direito, né, isso Ah, é, isso que é isso uma área ajuda. interessante. Aliás, você fez direito também, né? Ah, é? É, ele fez, eu não sei até quando, mas você lembra? Sei lá. Hoje se fala, eu para entrar nesse assunto do 10, existem perguntas que estão numeradas aqui, gente, e a gente obviamente tenta para poder cobrir todos os assuntos, né. E fala da experiência do paciente, né. Eu imagino que a experiência do paciente entre a época do seu pai para hoje deve ter mudado, né.
Então eu queria que você falasse, né, o que mudou nessa relação entre médico, instituição e paciente, o que mudou e o que deveria ser, vamos dizer assim. É. Você sabe, Nelson, que assim, mudou, mas a essência não mudou, né. E é gozado, como eu estava te falando, a gente começou num certo momento a se distanciar do paciente, logo que eu me formei eu sentia isso, a gente começou a pedir exames demais, né, até hoje existe isso ainda, mas num certo momento a gente percebeu que havia necessidade de se fazer o caminho de volta, da escuta, da empatia e você realmente colocar o paciente no centro do cuidado. E aí é engraçado que esse movimento começou a acontecer mundialmente. Aqui no SUS, né, na nossa última Constituição, com a criação do SUS e a Política Nacional de Humanização, em outros países, como os Estados Unidos, né, que é o berço da experiência do paciente, na Cleveland Clinic, ou no IHI, que é uma instituição não governamental americana, eles criaram um modelo que se chama Quintuple Aim, a meta quíntupla, que eu acredito demais. Que na verdade nada mais é do que um modelo, uma forma organizada de você conseguir colocar o paciente no centro do cuidado. Trabalha a saúde das populações, a melhor experiência do paciente e custos, né, na época, quando era meta tripla. Aí percebeu-se que faltava alguém nessa equação. Quem que faltava? O colaborador. Sem o colaborador engajado, sem a experiência do colaborador, você não chega na melhor experiência do paciente. Aí virou meta quádrupla. E aí mais recentemente, na época do Covid, percebeu-se a dificuldade de acesso, né, e aí entrou a equidade. Então essa é a meta quíntupla do IHI, que cuida muito da parte de segurança e qualidade, e eu acabo seguindo esse guia, eu acho que é algo que, então a experiência do paciente acabou mudando muito nesse sentido, hoje em dia ela é uma coisa muito mais técnica e estudada, e mais ampla, e como eu falei para vocês, o que mudou muito foi o envolvimento do paciente no cuidado. Isso é uma coisa muito necessária, e estratégias, né, ou dentro de hospitais ou dentro de clínicas, onde você possa, envolver esse paciente no cuidado, ter a decisão compartilhada, né. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa em qualidade, segurança e cuidado centrado no paciente, que é: "Nada de mim sem mim", né, que eu acho que se aplica muito também na área de vocês. Então, nada de mim sem mim. Então, assim, sempre que a gente tem que envolver o paciente nessas decisões, né. Eu venho de um modelo lá da Escola Paulista de Medicina, onde a gente tinha visitas à beira-leito. Acho que vocês também pegaram isso, mas nesse momento a gente, acabou perdendo isso, né. E eu trouxe isso de volta, então onde eu trabalho como gestor, eu trago a antiga visita à beira-leito, mas à beira-leito mesmo, não no postinho de enfermagem ou no conforto médico, né. À beira-leito, conversando com o paciente, conversando com o familiar, porque aí você tem vários alertas de segurança importantes, informação vinda é a voz que vem do paciente, né. Então, cada vez mais a medicina atual, a experiência do paciente atual envolve o autocuidado e eh, o paciente participando desse cuidado. Uma pergunta direta aqui, porque, eh, hoje, pelo menos no conceito, o paciente tem que ter mais autonomia, respeitar a escolha dele. Mas até onde, né? O paciente deve participar das decisões sobre seu tratamento? Como pergunta, você até Sim. pincelou Ah, bastante é, no ele acabei anterior, acabou até conversando, mas pontuando essa pergunta, sim. para a gente até poder, porque é um corte muito importante nesse assunto, né? Que é a decisão, o poder que o paciente tem sobre o seu tratamento. Até onde? Qual seria o limite onde ele não participaria? Se é que existe, né? Não sei. Eu acho que ele tem que participar em tudo, em todos os Eu momentos, imagino que sim. desde que ele esteja consciente, orientado e tenha capacidade para tal, né. Então, a decisão compartilhada, isso qualifica o atendimento médico ou multiprofissional e nos dá um norte, muitas vezes. A gente tem que perguntar para o paciente o que importa para ele, o que importa para você, porque essa é a pergunta-chave, tanto para o paciente como para o colaborador, né, a gente vai chegar na questão do cuidado do colaborador, mas a gente tem que perguntar o que hoje em dia, a expectativa de experiência do paciente tem muita relação com a expectativa que ele tem, né. O que que ele está esperando do seu atendimento? Então nem sempre o que a gente quer oferecer é o que o paciente precisa ou o que ele quer. Então a gente tem que ter esse discernimento, né. E ao meu ver, envolver o paciente sempre no cuidado
a menos nos momentos em que ele está inconsciente, alguma coisa assim, aí realmente é um dever, né, a gente dar o suporte de acordo com a parte que for necessário. Mesmo assim, nesse momento, ainda existem hoje em dia existem as diretrizes antecipadas de vontade, então o paciente já fala se ele quer ser reanimado, se não quer ser reanimado. Então até mesmo quando ele não está consciente, ele já opina, porque ele já previu isso anteriormente. Então, cada vez mais a decisão compartilhada é o caminho da medicina. E o chamado escritório do paciente? Quais problemas que você tenta resolver com essa instituição, vamos dizer assim? Você sabe que eu falei para vocês que eu tenho uma filha, né. Eu menti, eu tenho 2 filhos. Então, um é a Marília e o outro é o escritório do paciente. É um projeto que está há 18 anos comigo, que ele veio justamente dessa necessidade, da gente tentar mudar essa logística perversa, né, de chamar o paciente por nome da doença, etc, etc. Então ele nada mais é do que uma forma organizada da gente trabalhar todo dia a experiência do paciente dentro das instituições, sem que dependa de mim ou de você, é uma forma sistematizada. Não é a única forma, mas é uma forma organizada que eu acabei trazendo esse conceito do quinto poema que eu falei para vocês, para dentro do escritório do paciente. Esse é o nosso norte. E como é que ele funciona? Nada mais é do que um verdadeiro escritório, né, de experiência do paciente, escritório do paciente, onde eu tenho jovens aprendizes. Então eu já tive vários modelos, né, quando eu implantei a primeira vez há 18 anos atrás, né, em Guarulhos, no Hospital do Pimentas, eu chamava de embaixadores, eram adultos, né. Aí eu perce assim, ainda são adultos, mas são jovens hoje em dia. Eu percebi que o perfil do jovem é muito bom, que você desenvolve pessoas ainda, né. O que que o escritório faz? Esses jovens, eles são treinados para tal e eles circulam nos ambientes, mais diversos do hospital, resolvendo problemas em tempo real. Então, um problema que poderia se tornar uma ouvidoria, uma reclamação ou escalar para algo grave, ele resolve em tempo real, né, um tempo de espera, vai conversar com o médico, a gente dá carta branca para ele poder resolver problemas em tempo real. Isso acaba impactando diretamente, a nosso índice de reclamações de ouvidoria, né. Foi tema inclusive do meu doutorado, de tanto que eu gosto disso, e lá a gente encontrou que reduz até em 40% o número de reclamações e ouvidorias dentro de um serviço de saúde. Isso é muita coisa, Essa né. coisa. E não só isso, ele é um instrumento de gestão, porque esses jovens também eles aplicam um questionário de experiência do paciente, baseado no quinto poema, onde eu avalio o nosso processo de segurança e de qualidade, e me trazem informações valiosas do que eu preciso fazer de ciclos de melhoria dentro do nosso atendimento. E isso você Então, tem você tem um grupo dentro do hospital que trabalha simultaneamente, ou a você tem uma pessoa para cuidar disso? são a ne no nos moldes atuais eu tenho 2 jovens pela manhã, 2 jovens no período da tarde, que eles trabalham de segunda a sexta-feira fazendo essas 2 funções, né. Como a gente atende 50.000 pessoas por mês lá, então realmente é algo que Interessante. é. Mas o dimensionamento varia de acordo com a necessidade e com o lugar onde a gente trabalha, né. Eh, Quando uma instituição coloca o paciente realmente no centro, o que é que muda nos processos internos? Ah, muda muita coisa, porque você tem que redesenhar esses processos, né. Então, assim, colocar o paciente no centro do cuidado pressupõe a gente mudar o desenho dos processos, porque normalmente os processos são desenhados para os médicos, para os enfermeiros, para os administrativos, para o colaborador. Não que você não tenha que ter isso, mas também você tem que colocar o paciente no centro do cuidado. A visita multidisciplinar, por exemplo, à beira-leito é um exemplo. Você muda todo um processo, uma lógica para o paciente, realmente ficar no centro do cuidado, para você poder escutar o paciente, envolvê-lo no cuidado, ouvir o familiar. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito com a chamada trilha do paciente. Então, você vai, você faz a trilha do paciente, você se coloca na posição do paciente e você vai mudar todos os processos, recepção, admissão, atendimento, para que realmente esse paciente, os processos sejam desenhados para que ele fique no centro do cuidado. É interessante isso que você está falando, Bruno. Até vou você sabe que uma coisa que eu fico pensando, que existe uma pro e é importante, eu concordo com todos os pontos que você falou de você, dar uma atenção especial nesse processo da saúde, que que
porque eu diria que a saúde está se complicando, né, frente a o mundo que está não está mais mudando, está capotando o mundo, Uhum. né. E, você não acha que o sistema de saúde pública, ela está com uma dificuldade de dar bons salários, bons tickets de alimentação, enfim, essas coisas gerais, e às vezes até um ambiente de trabalho adequado para o servidor público, que para mim o SUS é muito importante, é fundamental num país. Você Sim, mesmo falou no começo. Eu tenho receio, embora não esteja aqui, e, sabendo do seu conhecimento, o meu medo é um pouco esse desequilíbrio, entendeu? O hospital começar a ver muito paciente e não ver o colaborador. uhum. Porque a maio se você pegar e fizer uma entrevista, isso não é um trabalho, é uma expectativa do que eu vejo. Você conversa, eu trabalho no Hospital das Clínicas há muito tempo, você vê muita insatisfação dos trabalhadores, mas muita. E eu vejo muito às vezes esse desequilíbrio. O que você acha disso? Até porque o SUS está perdendo a força de dar um bom salário, um bom ticket, enfim, um lazer, por exemplo, né, assim, que ele tenha um clube, vamos dizer assim, para ir. Eu não vejo mais isso, né. Verdade, isso havia mais antigamente, né. É. Mas assim, você tem toda a razão, e é um aspecto de preocupação muito grande, a ponto de que, como eu estava falando para você, né, naquele conceito da meta quíntupla, né, do IHI americano, chegou-se um momento que você colocou o colaborador na equação. E isso, aos pouquinhos, está acontecendo aqui no Brasil. Então, aos pouquinhos as pessoas estão acordando para isso, que se você não tem um colaborador engajado e com segurança psicológica, você não vai ter o melhor cuidado, o melhor desfecho clínico. Então é muito nítido pra gente, né. Então, aos pouquinhos, eu acho que isso está melhorando, né. A própria nova NR1 vem nesse sentido, né, para poder, acordar as pessoas, né, e trazer essa importância de você envolver o colaborador e trazê-lo para o centro do cuidado de verdade, e ele como parte dessa equação da experiência do paciente, né, e do quinto poema, que sem ele você não vai de forma alguma, né, atender conseguir o melhor cuidado, os melhores desfechos clínicos se você não tiver um colaborador engajado. E uma coisa que também está me preocupando é essa coisa de usar esse tema, preocupação com o paciente, e fazer isso aquela festa, aquele comercial, sabe, levar foto de paciente sorrindo, e na verdade é só uma camuflagem, né, não é o cuidado que está melhorando, mas sim o parecer satisfeito, vamos dizer assim. Você tem visto muito isso? Você tem essa crítica? Porque Sim, eu receio que usem muita imagem do paciente, do bem-estar, e o cuidado interno continua a mesma ladainha, vamos dizer assim. exatamente. E como controlar isso, né, como fiscalizar isso, né? Mas é o ser humano, né, É. é difícil, mas na verdade isso acontece mesmo. Acho que depende muito da intenção verdadeira, né. Então, é que nem agora com a nova NR1, né, que você prevê uma multa, né, para quem não tiver projetos para atender o colaborador, muita gente vai aderir por realmente por acreditar que você é necessário você humanizar e cuidar das pessoas, e muita gente não, só pelo medo da multa. A experiência do paciente é a mesma coisa, né. Muita gente está preocupado só com a questão do NPS, de estratégias, né, para o paciente parecer feliz ou para passar uma imagem de felicidade que atraia mais pacientes, mas eu acho que a longo prazo essas coisas não se sustentam. Então, Acaba sendo contra o próprio hospital contra o com o próprio tempo, né? hospital, né, Reclamação porque aumenta, enfim. aumenta, porque não é verdadeiro, né. Então isso acontece muito e é do ser humano, né, o ser humano, enfim, é complicado. Mas eu acho que o tempo acaba separando, né, o joio do trigo e quem realmente faz de verdade, né, pelos motivos certos, acaba persistindo no mercado. A gente tem visto isso muito nas operadoras de saúde, né, vocês têm acompanhado, né, a questão da medicina baseado, em performance e a medicina baseada em valor, né. Então, assim, a gente tá uma crise enorme, né, na área privada, e eu acho que muito por conta disso, né, por você realmente se preocupar muito com performance, indicadores e pagar pela performance, isso não se sustenta a longo prazo, e quando na verdade você tem que pensar no valor. Hoje a palavra é valor, que envolve a experiência do paciente, envolve o que a pessoa tem de expectativa, parte financeira também, é claro, mas o valor como um todo.
E até parabenizo, sabe, aproveitando o que você falou, parabenizo o pessoal que trabalha eu estou falando do Hospital das Clínicas, mas como exemplo de um hospital público, porque tem muitos profissionais lá que têm duplo emprego, né, ou ganham um salário baixo, e eu vejo o carinho que eles dão para os pacientes, né, profissionais técnicos de enfermagem, com um ticket, eu até brinco com eles, ticket de R$ 360, ticket de alimentação com um valor muito baixo, mas todos trabalhando, sabe, com uma energia que é impressionante. Aí sai dali, vai para o outro trabalho de madrugada, volta no dia seguinte, é super sobrecarregado. E mesmo assim mantém uma estrutura em pé, né. Porque são verdadeiros heróis mesmo, São heróis, cara, entendeu. mas tem a vocação, né. Aí entra a questão Exatamente. dos verdadeiros motivos, né, pelos quais eles fizeram as opções profissionais. E o que não serve de desculpa para a gente não fazer essa mudança e tentar melhorar essas condições, né. Então, é o que é verdadeiro, né, a pessoa que realmente faz com carinho, faz com amor. A gente viu muito isso na época do Covid, né. Puxa vida, E foi o Covid, assim, apesar da tragédia que foi, serviu para mostrar a força do SUS. Quem tomou a frente, né, foi o SUS e foram esses colaboradores, foi esses enfermeiros e médicos que vocês estão citando, né, que às vezes abnegadamente se dedicaram arriscando a vida. E é isso, né, assim, quem trabalha na área de saúde, a grande maioria vai por vocação, né. E em algum momento isso acaba se perdendo, né, tanto apanhar, de tanto ter dificuldades, como você falou, acaba se brutalizando e perdendo esse carinho e que levaram a essa opção profissional em algum momento, né. Mas por isso que, assim, tem que haver um movimento global de mudança. Isso não, a gente não pode normalizar isso, né, não pode falar: "Ah, é assim", não pode ser assim. sim. A gente precisa cuidar dessas pessoas, como a gente cuida dos pacientes, a gente tem que cuidar dessas pessoas e dar condições dignas para que elas possam oferecer o melhor cuidado. Isso que você está falando é interessante, porque, não sei se é uma questão de sensibilidade individual, mas quem já foi paciente, reconhece o cuidado que o profissional está prestando para você. Sabe se aquele profissional, ele é de fato está envolvido no atendimento ou está fazendo porque é um emprego e tal. Você sente isso, na verdade, né? Verdade, é perfeito o que você acabou de falar. Eu, por exemplo, senti isso no Covid. É. No Covid eu atendia à beira-leito, fazia aquele contato com os pacientes, né, com os familiares, e aí eu virei paciente, né. Eu peguei uma forma até certa forma grave. Então você, quando se vira paciente, você sente, né, e assim, foi um verdadeiro divisor de águas, né, essa experiência que a gente teve com o Covid. E serviu de alerta para as pessoas mesmo, e é muito certa a sua colocação. Quando você vira paciente, você tem outro enfoque, outra forma de olhar De todo o olhar, sistema de saúde. eh, e já pegando esse gancho aí, eh, como você acha que os gestores, podem criar uma cultura em que o profissional também se sinta cuidado e ouvido? Isso é essencial, mas não é fácil essa resposta, porque depende de recursos, depende de uma série de coisas e depende muito mais que isso de boa vontade, né. Meu pai me falava sempre isso: "A medicina é algo que se faz com pessoas de boa vontade". Então, se não tiver a verdadeira vontade do gestor, né, e da alta liderança, da alta gestão, de que isso seja de verdade e aconteça, você acaba nesses programas de maquiagem e de, enfim. Então, o que a gente tem que buscar é uma visão compartilhada, né, que é o mais difícil. Vocês são gestores também, é o santo grau de todo gestor, você buscar uma visão compartilhada, onde as pessoas realmente entendam que a saúde do colaborador é tão importante quanto a saúde do paciente, e que você estabeleça um ambiente que possa trazer, minimamente condições para que essa pessoa ofereça seu melhor cuidado. Isso, assim, tem várias estratégias para isso, né, mas eu acho que a partida principal é da vontade e da verdadeira, do gestor acreditar nesse conceito. E você entende que existe uma relação de bem-estar, da equipe e a segurança do paciente? Total, total, né. Uma pessoa que não está bem psicologicamente ou está sob estresse, né, sob pressão, ela não vai conseguir ter sua melhor performance. Isso em qualquer área, que seja no esporte, seja no atendimento médico.
na atendimento de enfermagem, administração, na limpeza, qualquer setor do hospital, né. Então quando você trabalha sob estresse e sob pressão, você não tem esse melhor desempenho, né. Raras pessoas conseguem ter um desempenho similar quando estão sob pressão, sob pressão injusta principalmente, né. E isso impacta diretamente na segurança do paciente, no valor, nos desfechos clínicos, eu não tenho a menor dúvida. Mudando, falando no assunto paralelo, você já falou uma outra vez aí sobre a NR1. Você poderia fazer um resumo aí do que é a NR1? A NR1, ela historicamente, ela cuidou dos riscos, né, das atividades dos colaboradores. E essa nova mudança que houve na NR1, ela trouxe uma nova visão. Ela trouxe para junto desses riscos ocupacionais que eram avaliados, etc, etc, ela trouxe os riscos psicossociais. Então, os riscos psicossociais nada mais são que riscos inerentes às dinâmicas de ambientes de trabalho. E que podem levar à depressão, que podem levar à ansiedade, que podem levar ao burnout, né, que tudo que hoje em dia está tão Na moda, né? na moda e acontece de verdade. Então a NR1, então é esse mesmo movimento que vocês estavam falando, né, que as pessoas têm que olhar, a legislação acompanhou, né, e assim, o legislador ele percebeu que precisaria incluir dentro desses riscos, né, além dos riscos ocupacionais, ainda mais depois do Covid, né, que é uma verdadeira epidemia, né, de doenças, eh, como depressão, ansiedade, ele percebeu que ele tinha que incluir esses riscos biopsicossociais e que podem desencadear riscos que levam a esse tipo de adoecimento dentro desse cuidado da NR1. E a partir daí, estabeleceu-se um período de implantação, o que já foi adiado algumas vezes, né, e para então começar a haver uma fiscalização e até multa, né, por parte do Ministério do Trabalho. E hoje em dia, isso foi adiado novamente, ela já está vigente, né, essa NR1, mas ainda essa parte da fiscalização ainda é objeto de discussão ainda no nosso judiciário. Então, assim, quando se fala de estresse, né, emocional, saúde mental do colaborador, ainda mais na área da saúde que atua sob estresse constante Uhum. praticamente, né. Eh, então, você sabe que eu vejo uma dificuldade enorme de trabalhar sobre como solucionar isso, né, é uma coisa meio fora parece uma coisa assim, a gente entende, mas, poxa, eu acho que é impossível. Eu acho que você está certo que só é possível quando se faz com pessoas de boa vontade, né, para poder atingir o pico disso aí, né. E você, assim, como é que eu vou fazer essa pergunta, né. É, esse qual é o maior desafio? Se você consegue pontuar qual é os maiores desafios para tentar solucionar algo que eu acho que é quase que insolucionável, vamos dizer assim, É. que é porque a gente vive sob um estresse, né. Uhum. Eu no Hospital das Clínicas, toda terça eu vou terças e quartas. Cara, cada dia é um problemaço são pacientes do sistema público que às vezes você tem que resolver até onde ele vai pegar de pirona, assim, com um remédio simples. Então isso e a gente que se envolve com o paciente, isso se torna um peso. Às vezes quem escuta a gente acha que isso é banal, né, "Não, e daí, vai, manda ele comprar na farmácia", mas não é tão simples, eles não têm dinheiro para comprar na farmácia. Aí você fala assim: "Olha, chega na sua casa, vê se tem mofo". Não, o cara não tem nem casa pra sequer ver se tem mofo na parede, né. Então, eu queria ver se você tem, né, e aqui, ó, a pergunta formulada é na área da saúde onde existe pressão constante, responsabilidade e tomada de decisões cada vez mais estressantes na nossa sociedade, quais são os principais desafios, né? É. Eh, é um tema bem amplo, né, mas assim, o conceito do SUS é maravilhoso, né, mas para que ele possa realmente atender, né, toda a nossa população de uma forma digna e adequada, ele precisa de recursos. Então isso obrigatoriamente vai passar por um melhor direcionamento de recursos, né. E isso tem que passar pelo nosso pela nossa previsão. Mas localmente, né, a gente tem várias estratégias que a gente pode é o que você falou, às vezes a pessoa não tem casa, não tá com um problema social grande, familiar. A gente tem feito um trabalho muito parecido com
com o escritório do paciente. Então, a partir do momento eu tenho o escritório do paciente, a partir do momento que a gente percebeu que era preciso levar o cuidado para o colaborador, né, o que a gente fez? A gente transpôs a mesma lógica do escritório do paciente e a gente acabou criando o escritório do cuidado. Ele é um pouquinho diferente. Então a gente implanta esse escritório dentro das empresas para que a pessoa possa, ser ouvida e atendida em todos os aspectos biopsicossociais. Então você leva atendimento médico, psicológico, assistente social, e você tenta fazer um plano de cuidado para aquele colaborador, né, para que ele realmente possa ser atendido, né. Como vocês aqui, né, eu achei excepcional, vocês têm aqui uma academia e vocês realmente olham para o colaborador, né. Você tem várias estratégias possíveis para que você possa escutar de verdade esse colaborador. Então localmente, assim, macro tem que ser um aumento de recursos para que você possa ter medicações suficientes, etc, etc. Agora, localmente, você tem estratégias possíveis, né? E isso é legal, que vem de um conceito que eu aprendi com um colega meu, Fernando Brancassi, que é da neurociência, né? Que ele tem uma empresa que se chama Fair Job, que ela faz só isso, né? Ele teve um burnout e ele resolveu voltar para fazer mudar essa realidade. Então eles trabalham com o conceito do FIB, que é a felicidade interna bruta. Sim. Isso é muito legal. O Butão, vocês sabem que lá o imperador definiu isso, que assim, não se vê PIB, eles não analisam PIB, e sim o FIB, que é a felicidade interna bruta. E a partir daí você vê várias dimensões do ser humano, e talvez aí esteja o caminho, a solução, que vai desde as suas relações familiares até a questão financeira, alimentar. É um verdadeiro plano de governo, né? E você analisando isso dentro da empresa, você tem um indicador de FIB, X. E a partir daí você tem em cada setor da sua empresa onde que não está legal essa segurança psicológica, o risco biopsicossocial, e você consegue fazer a intervenção lá. Ao mesmo tempo, você monta um comitê de felicidade, e esse comitê de felicidade é formado pelos colaboradores, e os colaboradores vão dar sugestões para a melhoria do ambiente, né, o que importa para eles. E a partir daí você faz um plano, né, de desenvolvimento e de melhora do ambiente institucional, para que você possa mudar essas realidades. Isso vale tanto para uma clínica como a de vocês, como para o Hospital das Clínicas, né. E a gente está implantando isso em hospitais, né, no nosso hospital, Hospital Dia Santo Amaro, né, que é um hospital, eh, público, municipal, gerenciado por uma OS. Então a gente está aplicando essa dinâmica, então a gente está levando o escritório do cuidado para dentro da realidade hospitalar. Isso pode ser aplicado no Hospital das Clínicas, enfim, é uma forma organizada, como é o escritório do paciente, de você olhar para cada colaborador e poder fazer esse atendimento. Então, a partir daí, você vai dar um cuidado personalizado para esse colaborador, porque cada pessoa é diferente, né? Então não dá para você Sim. massificar, padronizar, né? Então eu estava até falando, né, da Fair Job, dessa empresa, e da Fair Health. A gente percebeu que a gente tinha que fazer a intervenção, né? E aí nós criamos a Fair Health, que é uma empresa que leva o cuidado para dentro do colaborador. É a parte que faz a execução desse cuidado do colaborador. E a partir daí você tem melhoria de tudo, né? Do ambiente institucional, da satisfação do colaborador e, consequentemente, da experiência do paciente e da satisfação do usuário. Então é um ciclo virtuoso, né? Esse amigo meu, o Fernando, ele fala muito assim, que o cuidado é a nova inteligência institucional. Eu gosto muito dessa frase. Então, o cuidado, né, que a gente destinava muito para os pacientes, percebeu-se que agora o cuidado é a nova inteligência institucional. Ele é necessário. O cuidado, você levar o cuidado para o colaborador, né? Então, acho que passa muito por isso, né? Passa pela questão do financiamento, sim, mas passa por questões de estratégias locais e pessoas de boa vontade que acreditem no tema, que façam isso de verdade. A grande maioria desses projetos, o custo é muito baixo e são replicáveis no ambiente SUS, e só depende de pessoas realmente com Boa vontade. boa vontade. Você tem dados, deve ter dados hospitalares, né, entre o início do seu trabalho e depois que você implantou. Eh, e até entrando numa questão de se isso deve fazer parte da estratégia. Talvez você tenha até dados para provar isso, que a empresa que
colocou uma estratégia de valorizar o colaborador, os resultados acabam sendo melhores. É isso mesmo? Matematicamente dá para provar isso? Dá para provar, Hã? e a gente tem encontrado esses resultados com diminuição de absenteísmo, né. E isso gera superávit para a empresa, né, é muito caro o absenteísmo, né. Então por que que eu falo em valor? Porque em dinheiro, né, porque você tem que convencer o gestor, Sim, né, e o gestor, o CEO, ele acaba se convencendo só quando tem dado matemático, algum né. benefício, né. Valores, né. Então sim, né, a gente fez um trabalho de um ano com uma empresa, né, e a gente tem observado, além dessa diminuição de absenteísmo, né, a mudança, olha que interessante, mudança de hábito dentro da empresa, né. A gente tem tido um feedback tanto dos colaboradores como da própria administração, do RH, que mudou-se até os hábitos alimentares, né. Eles compravam mais pão pela manhã, estão comprando menos pão, porque as pessoas estão se alimentando de uma forma mais saudável, eles começaram a comprar mais frutas. Então, assim, impacta totalmente na dinâmica, né. Então, isso melhora muito o chamado o ENPS, né, que é do colaborador, né, do mesmo jeito que a gente tem o NPS, né, que mensura a satisfação do paciente, tem o ENPS, que mensura a satisfação do colaborador. E houve um aumento, assim, brutal do ENPS, além da redução, né, de absenteísmo, aumento do engajamento, assim, o benefício é muito grande e é demonstrável, né, financeiramente inclusive. E, É muito na legal. sua opinião, eu até comentei que o mundo está capotando agora, não está mudando, né. Com esse negócio de, inteligência artificial, telemedicina, que foi muito reforçado na época do covid, isso vem a ajudar essa lógica do bem-estar do colaborador e do paciente ou não? Ou isso veio a prejudicar a relação médico-paciente, o bem-estar psicossocial dos colaboradores e, obviamente, a estratégia de dar uma saúde adequada para o paciente? Eu acho que são Hum, recursos importantíssimos e que, vêm a beneficiar ambas as experiências, do paciente e do colaborador. Por que que eu digo isso, né? Antes do Covid havia uma muita resistência do próprio CREMESP, do uso da telemedicina, e a telemedicina se mostrou um recurso muito importante, né? Acho que uma das poucas coisas boas que a gente teve, né, do que restaram da época do Covid, foi realmente essa questão do uso, a incorporação da telemedicina, que em muitas especialidades e muitas regiões distantes a gente consegue dar um melhor acesso para o paciente, né. E a inteligência artificial é a mesma coisa, né. Eh, existe muito medo, né, da chegada da inteligência artificial. "Olha, as pessoas vão perder seus empregos. Olha, vai substituir o médico". Mas assim, isso não vai acontecer, né. E por que que eu digo isso? Porque tem coisas que são insubstituíveis, né, no na na no comportamento humano, na atitude humana, que não são replicáveis, né, pela máquina, né. Então, o que que é isso? Empatia, compaixão, as soft skills, né, que a gente chama, são as habilidades de relacionamento, a máquina pode até simular, mas ela não substitui. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que esses recursos todos, eles vão cada vez mais dar mais tempo para que a gente possa conversar com os pacientes. Quer seja numa consulta, resumindo a consulta, um sistema de onde você vai falando e em vez de ficar digitando lá metade do tempo, você vai falando, o sistema de IA já registra e você tem mais tempo para conversar com o seu paciente. Então isso é revertido em tempo com o paciente, né? E a mesma lógica para o cuidado com o colaborador, né. Você ao mesmo tempo você vai tirando, dando mais tempo para esse colaborador que ele pode ocupar, usando a academia, como tem aqui, ou atividades de descompressão e de bem-estar, né. Então acho que essas tecnologias elas vêm para nos dar mais tempo, né, elas de forma alguma substituirão, né, as competências humanas, né. E eu vi uma frase muito interessante outro dia, quem vai ser substituído não é ele não vai ser substituído pela inteligência artificial, são as pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial que vão ser substituídas. Porque isso é essencial hoje em dia, né, as pessoas têm que aprender, porque, assim, a gente que é mais old school, né,
Nossa, eu me adaptei totalmente, é maravilhoso, você tem mais tempo, né. Então toda a parte burocrática, ou de elaborar um ofício, de você tem mais tempo para fazer outras coisas, né, outras coisas, focar em coisas mais importantes, conversar com o paciente, pensar estrategicamente, porque você deixa de perder tanto tempo fazendo coisas que você fazia antigamente. E mesmo do ponto de vista de um raciocínio mais simples, hã, o médico generalista, pronto-socorro, que eu acho que é o grande exemplo, o camarada muitas vezes você se depara com um caso extremamente difícil, você nunca viu na vida, você não lembra daquilo. Você vai na Hum, inteligência artificial, te dá um norte, exatamente. não é verdade? É verdade. Facilitou assim, tornou possível um atendimento excelente para aquele camarada. Porque lá você tem acesso a todo o conhecimento existente no mundo, Exatamente, em poucos segundos, né. exatamente. Na nossa época de faculdade, a gente tinha um aplicativozinho que você andava no bolso, um tabletzinho, é a mesma coisa, só que em escala, Global, global, né. Então, assim, é muito, assim, salva vidas mesmo. salva vidas. Claro que você não vai tomar condutas, Não, a conduta é sua, claro. mas assim, oferece suporte à tomada de decisão, esse é o termo, né. Não, e principalmente aquele caso que você nunca viu, ó, Sim. um síndrome que você não fazia ideia, não é? E num banco de dados você vai achar e vai pelo menos te dar um alerta: "Olha, pode ser isso". Pode ser isso, te possibilita conversar com outra pessoa, com um profissional da área, E né? até direcionar o seu raciocínio clínico. Então, assim, Exatamente. é um recurso extremamente valioso, Hã. tanto no suporte à tomada de decisão, como para tirar essa sobrecarga que nós temos. Então, para o colaborador, né, você consegue tirar muita da sobrecarga desse colaborador, porque isso automatiza uma série de atividades que até então eram realizadas de forma exaustiva e manual, né. E nesse sentido, como é que você imagina a relação, médico-paciente no futuro? Levando-se em consideração essas coisas que nós estamos falando. Eu imagino, assim, os hospitais e clínicas cada vez mais automatizados e com mais tecnologia, isso é inevitável e é bom, mas ao mesmo tempo eu imagino, os profissionais de saúde com cada vez mais tempo para poder se dedicar ao verdadeiro cuidado, à relação médico-paciente, à relação enfermagem-paciente, ao cuidado à beira-leito, porque vai sobrar mais tempo, né, você para de perder tanto tempo com atividades burocráticas e acaba tendo mais tempo para poder, fazer aquilo que mais importa, né, que é o contato, é a relação humana. E se você pudesse mudar alguma coisa, na forma do sistema de saúde, se tivesse esse poder, o que é que você mudaria? É esse trabalho que a gente está fazendo, né, mudar esse foco. Eu comecei há 30 anos atrás, né, Formiguinha, no né? escritório do paciente, é mudar esse foco da doença, mudar para a saúde, né, em vez de focar na doença, focar no paciente, né, se fazer essa transposição, né, de colocar o paciente no centro do cuidado e na verdade é esse movimento mundial que ocorre, cada vez está se ampliando, né, você cada vez mais fala em cuidado centrado no paciente. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, e a gente pode, viu, porque eu, assim, eu trabalho na área pública e eu faço isso em muitos lugares, realmente trazer esses conceitos para o dia a dia, de cuidado centrado no paciente, de experiência do paciente, e mudar o foco da doença para o foco do paciente. Parabéns pelo seu trabalho, né. Ó, muito legal mesmo. Realmente é impressionante, né. Eu E uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que humaniza muito e a gente deixa de fazer isso, que é a visita à beira do leito, né, bater um papo com o paciente, né. É isso, né, a É gente uma acaba coisa a teoricamente gente perde simples, isso, né, né. tem custo, isso é Uma sem custo, né, cara, lembra da nossa época, né, de pô, faculdade? é, Alguns professores faziam isso, e aí se perdeu isso. é. Eu faço questão, né, da onde eu passo, eu trago essa visita à beira-leito, mas à beira-leito mesmo, é Não, é. conversando com o paciente. Por No começo isso traz um certo incômodo, né, para os profissionais, que ninguém está habituado, né, e as pessoas que às vezes querem colocar óbices, não, isso, mas assim, isso naturalmente vai acontecendo. O que você não pode discutir, o que vai causar algum constrangimento para o paciente, você não vai conversar ali. Aí você vai conversar em particular com esse paciente depois, não vai fazer isso em um amplo fórum, né. Mas aos pouquinhos as pessoas se acostumam com a lógica e aí vira um ciclo virtuoso, né. Então são pequenas coisas, estratégias que você, né, que a gente traz lá da nossa época e a volta para o médico de família, para você ver o indivíduo como um todo, né. O médico de família, ele ia até a residência, ele via
o ambiente, a dinâmica familiar, então é muito isso, né. A gente tem, né, os planos de saúde da família, né, as estratégias de saúde da família, que felizmente é uma estratégia muito legal do SUS, né, para poder voltar essa dinâmica, porque uma coisa é você ver o paciente no consultório, outra coisa é você ver o paciente dentro do ambiente onde ele é exposto a um inúmero uma inúmeras situações, né. Então acho que é isso. E eu acho que graças a Deus é um caminho sem volta, né, tanto a questão da inteligência artificial, como a questão da humanização, né, as pessoas, hoje em dia entenderam, né, ou estão entendendo que humanização não é algo bonitinho só, né, Necessário. essas extratos são necessárias e você tem trabalhos científicos mostrando que você aumenta a produção de hormônios de satisfação, de bem-estar, melhora o sistema imunológico, né, quando você é bem tratado, bem cuidado. Então, aos pouquinhos você está perdendo aquele estigma, né: "Ah, a humanização é uma coisa bonitinha", não é uma coisa bonitinha, né. Humanização é algo importante, que tem efeitos fisiológicos, a neurociência está estudando muito isso, e graças a Deus é um caminho que tem é uma trilha que parece sem volta, felizmente. Muito bem. Nós, infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu gostaria de te agradecer muito pela participação aqui. Realmente foi muito legal conversar com você. A gente acabou Tá ficando estendendo. sabendo ficando sabendo de coisas muito importantes, uma outra visão, né. E então gostaria que você deixasse seu até logo e seus dados vão ficar aqui no final, vão ficar acreditados aqui. Fica à vontade. Nossa, eu que agradeço a gentileza de você me receberem, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante até para a gente divulgar, né. E eu queria, assim, eu gosto muito, assim, medicina é algo que a gente transmite, né, é importante dentro da medicina ou da área da saúde a gente transmitir conhecimento, né, e eu gosto muito de fazer isso com minha filha, com alunos, então eu queria deixar uma mensagem, né, para essa geração que está chegando aí, que elas, assim, nunca se distanciem, né, disso, desse cuidado centrado no paciente, e que principalmente as pessoas nunca se esqueçam dos verdadeiros motivos pelos quais fizeram suas opções profissionais. Porque a solução de tudo isso que a gente conversou aqui é as pessoas irem lá para trás e relembrarem por que eu quis trabalhar na área de saúde, né, e fazer disso um norte. E assim, isso tudo humaniza e traz qualidade, traz segurança, e é o caminho que eu acredito. E muito obrigado por me receberem. Foi um prazer. Eu que agradeço, Ronald, obrigado pela presença. O que você falou é muito importante e eu quero registrar uma frase e dedicar aos colaboradores de todos os grandes hospitais, pequenos hospitais, nos confins, que a medicina se faz com pessoas de boa vontade. Esse é o ponto principal. Queria dedicar para vocês que têm boa vontade, que seguram a saúde pública primeiro e depois a privada, nesse grande país que carece de recursos, não há dúvida disso. Mas como o Ronald falou, grande parte do que ele falou aqui eu acredito que não requer nem recurso, mas boa vontade. Aliás, o mundo precisa de boa vontade. E essa boa vontade eu peço para vocês também compartilhar esse filme com todo mundo, tá, gente? Eu acho que esse filme é fundamental, esse bate-papo é fundamental chegar para as pessoas, que não é só para a área da saúde, é para todas as pessoas, tá? Então, eu acredito em até breve, agradeço a sua presença e por você trabalhar com a minha irmã, porque eu converso muito com a minha irmã, que é pediatra e tem contato contigo direto, e realmente ela tem um discurso muito próximo, muito humano, né, em relação à saúde pública. Ela acredita em tudo isso. Não, parece que eu escutei boas frase que você falou, eu escuto quando eu encontro com ela. É uma medicina saudável, coisa que está precisando nesse país, tá bom, gente? Um abraço a todos, tá? Até Abraço. breve.